Olá, meu nome é David Ribeiro, sou síndico no Costa do Marfim, sou especialista em administração e sistemas e hoje estou aqui com um amigo, João Paulo. O João Paulo, ele é bombeiro, engenheiro ambiental e está aí na sua nova formação também como engenheiro da segurança do trabalho. E hoje a gente vai aproveitar os conhecimentos que ele tem nesses vários, muitos anos de trabalho nessa área dos bombeiros, atuando aí como facility, atuando na gestão de pessoas, na segurança dessas pessoas, tanto em ambiente privado como em ambiente público. E ele vai passar para nós algumas dicas. Obrigado, João, por estar conosco. E a pergunta de hoje, assim, para você é, dentro da sua visão, da sua experiência, trabalhando com pessoas, eu sei, por exemplo, que você trabalhou aí, acho, mais de 10 anos fazendo a gestão aí da segurança nas corridas que tivemos aqui no Interlagos. Eu queria perguntar para você o seguinte: na sua visão, o que impacta, mais em acidentes na área comum de condomínios? Porque o nosso público são síndicos, são condôminos, são pessoas do grupo gestor e que estão sempre preocupados em melhorar, o seu condomínio. E a pergunta para você é exatamente nisso: usar a tua experiência para você nos dar dicas. O que nós precisamos fazer para diminuir, assim, essa questão de risco, essa questão de acidentes em áreas comuns? O que você poderia falar para nós sobre essa questão? Tudo bem, David? Boa tarde a todos. Exatamente, uma coisa que eu tenho reparado, David, é que os condomínios, no geral, têm se preocupado muito com a AVCB. Então, eles adequam a segurança do equipamento, do ambiente, visando só o AVCB. E no dia a dia, tem muitas coisas que podem acontecer que não estão no AVCB. E eu separei algumas aqui para poder falar para vocês, para todos nós, uma coisa que é muito comum acontecer em condomínios, que infelizmente tem uma demanda muito grande de resgate e afastamentos e tudo mais, é a questão de quedas. Muitos condomínios foram construídos com um código de obras antigo, que não visava, por exemplo, a normatização para um idoso, para um obeso. Nós temos obesos mórbidos de 250 a 300 quilos. E os espaços não comportam essas pessoas. Eu atendi uma ocorrência, só para a gente poder mostrar melhor aqui, de uma senhora que ela tinha 412 quilos. Nossa. E ela caiu no banheiro. Para falar a verdade, eu não posso nem falar que foi uma ocorrência que eu atendi, porque é a minha vizinha, era a minha vizinha. Infelizmente, ela veio a falecer, dado ao peso dela. Mas ela caiu aqui no banheiro da casa dela. Vieram, e como o pessoal sabe que eu sou bombeiro, na rua tudo que acontece vem correndo aqui para casa, E aí me pediram ajuda, era meia-noite, 1h da manhã, e aí eu acionei. Existe um procedimento, inclusive, acho que é até legal nós falarmos isso. Existe um procedimento operacional padrão a ser adotado por todos em caso de emergência. E isso aí a gente vai, no decorrer do vídeo, falar. E a primeira coisa que eu fiz foi chamar ajuda, senão eu ia ficar lá com ela no banheiro eternamente até, A primeira coisa, chamei ajuda, expliquei o que era, me identifiquei. E, dado a minha descrição do fato, vieram 3 carros do Corpo de Bombeiros. 11 bombeiros no total. Nossa. E demorou quase 3 horas para tirar essa mulher do banheiro, cara. Tivemos que quebrar, inclusive, uma parede. Aí a gente traz isso para a nossa realidade. Os condomínios, assim como esta casa, não eram adaptados para essa senhora. Você entendeu? Uma pessoa obesa do grau que ela tinha. E um idoso também, Uma pessoa com 80, 90 anos, com artrite, artrose nas pernas, assim, no braço, enfim. Ela não consegue ter a mobilidade que eu e você tem, de ver uma escada, uma rampa, subir correndo, descer correndo. Então, assim, os empreendimentos, no geral, não estão adaptados para isso. Não tem sinalização, não tem uma pessoa treinada para orientar. Ó, senhora, vem por aqui que é melhor, entendeu? Os andares térreos ou primeiros andares, que geralmente é separado para essas pessoas, não estão adaptados. Aí você entra dentro do apartamento, o banheiro não tem ali as alavancas para ela poder se movimentar dentro do banheiro, as alças. Você não tem nas escadas
uma sinalização. E se for uma hora da noite, né, uma determinada hora da noite, que ela está voltando de uma viagem, sei lá, 2 horas da manhã, chegou em casa, esqueceu que ali tem uma escada e cai, entendeu? Então, assim, a sinalização em condomínios é uma coisa muito importante mesmo. Infelizmente, os síndicos, eles só visam sinalização para o AVCB, mas nós temos que visar a sinalização para o dia a dia. O AVCB, David, é só um procedimento que tem que ser feito para a segurança geral do prédio ou do empreendimento. Pensando mais nessa questão do incêndio, é isso? Né? Isso, prevenção e combate a incêndios. E para isso que serve o AVCB. Mas nós temos que pensar também na segurança dos moradores e condôminos e dos prestadores de serviço no dia a dia, coisa que o AVCB não prevê. Por exemplo, numa rampa, falar de velocidade. Você tem um condomínio, por exemplo, que a rampa para onde desce por estacionamento é a mesma rampa que o morador usa para chegar até o hall do elevador. Então, a gente precisa sinalizar, primeiramente, a rampa. Precisa ver se ela não vai escorregar, porque eu tenho carro, você tem carro, sabe que às vezes pinga um óleo ali. Então, pode ser que pingou um óleo, o morador veio e escorregou. Então, primeiramente, delinear exatamente onde é carro e onde passa morador. Segundo, sinalizar uma velocidade máxima. E aí definir com o grupo gestor a velocidade máxima segura, que eu oriento seja de 20 km para menos. Dentro do condomínio não é pista. Terceiro, sinalizar, aqui só veículo, aqui só morador. Entendeu? E deixar claro, e treinar todos os moradores que, igualmente acontece no Código de Trânsito Brasileiro, a prioridade sempre vai ser do pedestre. É um passo pequeno e simples que a gente pode evitar muito problema. Você entendeu? Por exemplo. E aí você tem, por exemplo, um térreo. Você tem placas, que refletem a luz em caso de falta de energia. Acabou a luz, você já percebeu o que é interessante? É até cômico. Quando acaba a luz, todo mundo vai para a janela perguntar se o vizinho também acabou. Você já percebeu isso, não? Já. E muitos têm a mania de sair para fora. Eles vão para o hall, eles vão para a área comum para ver por que acabou a luz. Então, nisso, já acabou a luz. Ligam na portaria. Ô, porteiro, e aí? Acabou a luz. Mas essas pessoas que costumam, por exemplo, acabou a luz, eu vou ver lá fora o que aconteceu. Se não tem nada que possa mostrar para ela um obstáculo, alguma coisa que tenha no hall, essa pessoa pode ter ali um problema. Então, a sinalização, cara, é uma coisa fundamental. Fundamental mesmo em todos os condomínios. Ok, então sinalização, você está dizendo assim, sinalização de rota de fuga, sinalização de obstáculo, não somente a sinalização. Isso, não somente a sinalização de emergência, que é muito simples você saber que um extintor tem que estar sinalizado, uma saída de emergência tem que estar sinalizada, mas também rampa, velocidade, tudo isso também tem que estar sinalizado. Não somente a questão de emergência, mas também para conscientizar dos riscos existentes ali. No uso do dia a dia, vamos falar assim. Sim, do dia a dia, exatamente. Beleza. Área, delimitar uma área específica para carga e descarga, isso é muito interessante, entendeu? Na frente ali você pode parar por 5 minutos e descarregar. Poxa, legal, sinaliza lá, entendeu? Então a pessoa sabe que ela tem 5 minutos para fazer a carga e descarga dela. Isso tudo contribui para um ambiente mais seguro, sem dúvidas. Ok, então você falou sobre essa importância da sinalização para evitar acidente, para evitar queda, etc. Qual que seria assim o segundo ponto assim que mais chama a atenção de você numa área comum de condomínio para evitar acidente? Legal. Nós estamos vivendo agora essa época da pandemia, né? E todo mundo está em casa. Inclusive, eu fui visitar um condomínio uns meses atrás e me alertou um fato de uma mãe estar nervosa com a criança porque a criança queria passear. Eu e você, adulto, nós entendemos o que está acontecendo. Eu tenho 2 filhos pequenos, o David também está com 2 filhos pequenos. A minha filha tem 3 anos. Imagina segurar uma criança de 3 anos dentro de casa, David. E se você tem uma área ampla dentro do condomínio, poxa, a criança vai ficar querendo descer. Então, nessa nova realidade que nós temos de pandemia, de quarentena, nós temos observado um aumento muito grande de acidentes com criança dentro do condomínio. E parece besteira que eu vou falar, mas é uma coisa muito simples. Eu vi uma ocorrência de uns colegas que
as crianças ela se juntou 2 ou 3 crianças ali de alguns apartamentos e foram brincar de esconde-esconde no estacionamento. E aí a criança se escondeu no estacionamento e atrás de carro, atrás de árvore, não é? E aí você já viu, né? Infelizmente o morador foi sair e passou por cima do pé de uma. Nossa. Então, assim, criança, nessa questão de quarentena, nós temos que redobrar as nossas atenções. Com piscina, por exemplo. Tem alguns condomínios que não barrou a piscina. Está usando a piscina. Lógico, tem ali as medidas, né? Pode tantas pessoas por vez, um de cada lado, tal. E aí a gente não entra nessa questão. Mas ela liberou a piscina. Mas, poxa, a criança sozinha em piscina é complicado, cara. Então, É assim, complicado porque... tirando a questão da pandemia, a piscina acaba sendo um foco de problema se não tiver os cuidados, é isso? Se não tiver cuidado, se não tiver uma pessoa responsável olhando, tem condomínios que a regra não pode ir desacompanhada. Já tem condomínios que tem um profissional que fica lá, que é o guarda-vidas. Aí tudo bem, legal. Mas assim, a questão de afogamento em piscinas é muito complicado. E muito importante também, aí eu entro em outro tópico que eu ia falar mais para frente, mas o treinamento de todos os colaboradores e prestadores de serviço no prédio. Quando acontece um problema no prédio, você até falou agora há pouco, né? Faltou luz, o primeiro local que eles ligam é para a portaria. Quando começar um princípio de incêndio, uma mangueira de gás solta, um barulho estranho, é para o porteiro que eles vão correr. O porteiro é tido como a primeira atitude a ser tomada é com o porteiro. Então, uma portaria bem treinada, com primeiros socorros, tendo ali um kit de primeiros socorros, algo que ele possa fazer para, naquele primeiro momento, sanar aquele problema, é fundamental. Nós já vimos casos, David, de afogamento que ocorreu dentro do condomínio e quem salvou a vida foi o porteiro. O porteiro chamou para si a responsabilidade, deitou e fez todo o procedimento ali da pessoa na borda da piscina, a reanimação e conseguiu salvar. Então, assim, uma equipe bem treinada faz toda a diferença. Nós temos também, David, acidentes em playground. A criançada fica brincando lá e, às vezes, e é interessante, às vezes o pai está do lado, David. Normalmente quando a criança é pequena, não, mas... Só que fica no celular, né? Só que exatamente. Fica no celular. Pega o Kindle, minha esposa tem um Kindle aqui que ela começa a ler, ela esquece da vida, cara. E às vezes tá lendo um livro, tá passando um e-mail, tá até trabalhando ali. Tá sentada fazendo o que tem que fazer. E acaba esquecendo o foco principal, que é a criança. Quando percebe, a criança está numa altura de 1 metro, pouca coisa, cai de lá, uma fratura, Deus me livre, uma coisa mais complicada. Então, assim, orientar sempre os pais e responsáveis, e os responsáveis, a ficarem de olho na criançada quando estiver no playground, por exemplo. Ok. Outra coisa também, David, que nós temos observado muito é o uso desnecessário da escada de emergência, cara. Certo. As pessoas têm a mania de utilizar as escadas para toda e qualquer coisa, subir e descer coisas que poderiam... Sacolas, por exemplo. As pessoas estão subindo sacolas pela escada de emergência e acabam causando muitos acidentes. É sempre casos que a gente ouve, né? A experiência que eu sou bombeiro há mais de 11 anos. Então, eu já vi de quase de tudo, né? A gente não pode falar que de tudo, que todo dia acontece uma coisa nova. Mas uma senhora que ela morava no 2º andar. E aí tudo bem, ela tinha por opção de não pegar o elevador, ela até fazer um exercício, sei lá, ela subia e descia sempre pelas escadas. E um dia ela ajuntava óleo para fazer o descarte correto e passava um senhor na rua que recolhia esse óleo para fazer sabão, enfim. E ela foi descer pela escada com a vasilha que ela estava levando óleo e derramou esse óleo na escada. Então, assim, mas ela derramou porque, como ela tinha certo problema de mobilidade, ela balançava um pouco na hora de descer. E aquele balanço do corpo dela, ela não percebeu. Foi suficiente. Foi suficiente. E ela não percebeu que ela derrubou. Ela desceu, continuou descendo e foi embora. Tal. E pode aparecer até aqui se faz, aqui se paga, não é? Mas ela, ao subir, ela escorregou no próprio óleo que ela derrubou. Nossa. Então, assim, nós temos que ter um cuidado muito grande com escadas. É lógico que nós sempre vamos orientar a utilização da escada por uma questão de saúde. Né? Tem estudos que mostram que o seu coração vai trabalhar melhor se você optar pela escada, não sei quantas vezes por semana. Não vamos entrar nessa questão. Mas cuidado com o que você carrega na escada.
Isso também vale de orientação aos moradores. Um síndico atento, ele tem que sempre orientar os moradores. Pessoal, tem um elevador para isso, ok? Lógico, não vai subir uma geladeira no elevador se não cabe lá, não é disso que eu estou falando. Mas tudo que puder ser evitado fazer na escada de transporte é legal. Pessoas que montam no cavalinho, né? Namorados que brincam, né? Sobe nas costas, teve um que caiu também, quebrou dente, enfim, são coisas que podem ser evitadas em escada. Escada não é brincadeira. Você ia falar? Não, eu ia dizer que também sobre essa senhora, a questão do descarte, mas isso é para um outro vídeo, né? Existe a forma correta de descarte do óleo, né? Sim, sim, sim. Mas, ok. Que são normas que estão aparecendo agora na atualidade, mas que para alguns é difícil entender a necessidade. Eu visitei um condomínio recentemente que tinha lá o local separado, os tambores para descarte, o morador ia lá, fazia o descarte bonitinho, o extintor do lado é interessante também. O óleo, ele é inflamável. Muita gente não sabe disso, mas eu fui escoteiro 26 anos da minha vida e nós acendíamos fogueira utilizando óleo. Então, o óleo é altamente inflamável. Então, também não é qualquer local, qualquer situação que você pode fazer o descarte. Eu visitei esse condomínio, tinha lá um local separado, com extintor, bonitinho, sinalizado. Então, assim, perfeito. Tem que ser feito esse descarte de maneira correta. Até mesmo para evitar uma poluição, né? Uma gota de óleo, 1 litro de óleo, é 100 e poucos mil litros de água que ele consegue contaminar. Então, Nossa. Tem que fazer o descarte correto. E, David, também a questão das crianças desacompanhadas, como nós falamos, né? É muito importante sempre conscientizar os pais, né? Que criança, ela quer diversão, ela quer o momento. Então, ela quer brincar, ela quer correr, ela quer pular. E nisso pode acontecer um acidente. Então, é sempre bom orientar a todos, com todo respeito, com todo jeitinho, não é? E, se possível, criar momentos de brincadeira. Combinar com todo o condomínio, sei lá, num domingo, às 2 horas da tarde, nós vamos fazer uma brincadeira no estacionamento. E aí combina com os moradores, deixar uma área aberta no estacionamento, e aí brinca de queimada, brinca de bola, peteca, enfim. Faz a brincadeira da criançada. Mas deixar a criançada sozinha, eu falei daquele caso, da criança que foi se esconder atrás do carro, o morador não viu. E foi rápido, né? Tem gente que já liga o carro, já sai, passou em cima do pé da criança. Não foi nada sério, houve ali uma luxação, foi feita a radiografia, não foi nada sério, mas graças a Deus que não foi sério, mas poderia, sei lá, uma coisa muito mais séria, muito mais grave. Ô, David, treinamento de brigada, David. Treinamento de brigada. Eu estou vendo você falar em treinamento em vários pontos. Na sinalização, você explicou sobre treinamento. Sim. Depois, sobre a piscina, você mencionou de novo treinamento. Sim. Vamos lá, treinamento de brigada. Eu estou vendo que treinamento é uma palavra-chave. Treinamento é a palavra-chave, exatamente. Oxalá nunca precisemos utilizar o treinamento na prática. Mas, se precisar, nós temos condições de atuar. Uma brigada de incêndio. A brigada acho que é fundamental, porque ela engloba tanto a questão de primeiros socorros quanto prevenção e combate a incêndios. Todo morador, ele é um brigadista, porque quando acontece o problema, independente se ele fez o curso ou não, ele está ali para atuar. Então, o que eu oriento? Por norma, você tem uma porcentagem de moradores que precisam fazer a brigada. E eu sempre oriento a todos com quem eu converso. Vamos conscientizar a todos a fazer esse treinamento. A fazer essa brigada. Nem que precise voltar 2, 3 dias para fazer isso. Faz o treinamento A, B e C, para o grupo A, B e C, mas que todos possam ter. Porque, coisa simples, você está cortando o pão para passar manteiga e você passa aquela faca no dedo. Isso é uma coisa simples que, para eu e você, mas tem gente que, ao ver sangue, entra em desespero. E se você tem uma pessoa do lado que sabe atuar, sabe estancar, fazer um primeiro procedimento ali, pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Eu fico amarelo, cara, eu desmaio. Não é todo mundo. E eu vou te falar, existem casos de colegas nossos que se formam recente, que ao se deparar com a primeira ocorrência, a pessoa tem aqueles 3 segundos, sabe? De olhar, porque nós somos seres humanos, ninguém aqui é máquina. Reconhecer os limites, acho que é fundamental. Então, assim, o treinamento de brigada é a melhor coisa que pode acontecer no condomínio. É a melhor coisa, porque você vai saber
pelo menos o que começar a fazer. Você Certo. entendeu? Normalmente o treinamento de brigada, ele vai tratar o quê? Primeiros socorros, é isso? Você tem uma noção rápida sobre primeiros socorros, reanimação cardiopulmonar, que isso é fundamental, pode acontecer comigo, com a minha mãe. Eu tenho uma mãe idosa, quase 70 anos de idade dentro de casa, então ela a qualquer momento pode, porventura, vir a ter aí uma parada cardiopulmonar. Então, reanimação cardiopulmonar, aí você tem prevenção e combate a incêndios. Tá. Você tem uma noção do que evitar um incêndio e, caso aconteça, o que fazer para combatê-lo. Hoje em dia nós sabemos que da obrigatoriedade dos equipamentos hidrantes, extintores, enfim, tem vários equipamentos, mas e saber usar esses equipamentos? Então, assim, Por exemplo, não é qualquer extintor que serve para não. apagar qualquer tipo de incêndio, né? Existem classes de fogo e extintores para cada classe. E detalhe, David, um dado interessante. Um hidrante mal utilizado é mais devastador do que um incêndio. Porque às vezes o incêndio começou do cantinho no rack ali, você desligando a energia e utilizando o extintor correto, você cessa. E aí a pessoa está vendo o extintor na parede, mas opta em utilizar o hidrante. A pressão de uma mangueira de hidrante é muito forte. E se você utilizar, o hidrante é o recurso a ser utilizado após esgotarem os extintores, por exemplo. Isso você aprende numa brigada. Se você utiliza um hidrante de forma errada, ele vai danificar muito mais do que o incêndio. Então, isso a gente acaba aprendendo na brigada de incêndio. Primeiro, a gente tenta o extintor. Não deu extintor, a gente parte para o hidrante. Mas também tem uma maneira correta de utilizar o hidrante. Tem uma maneira correta de utilizar o extintor. Eu já vi pessoas falando, por exemplo, David, que em caso de incêndio numa sala, se você não souber o que fazer, você pega e joga o extintor lá dentro. Que o fogo vai derreter, a lógica, o fogo vai derreter o metal do extintor e ali o agente vai fazer a sua... Vai explodir o agente. Isso não existe, cara. Isso não existe. Eu vou te falar, se o incêndio chega à temperatura de derreter o extintor, ele já derreteu muito mais coisas. Então, assim, saber fazer, entendeu? Isso, o treinamento de brigada é fundamental. E, infelizmente, muitos amigos síndicos só fazem esse treinamento visando o AVCB. Isso deveria ser, no mínimo, anual. No mínimo, anual. Uma vez por ano, marca uma data, um período, um final de semana, em que todos estejam em casa e, pessoal, vamos lá, hoje é brigada de incêndio. E aí a gente consegue fazer um trabalho legal. É lógico assim, David, a gente não vai formar super-heróis, entendeu? Mas nós vamos formar pessoas que vão saber o que começar a fazer. Certo. Para evitar. Como eu falei da portaria, não é? A portaria é o local onde todo mundo vai correr em caso de uma emergência. Então, uma equipe de porteiros atentos e treinados para diversas situações. A gente até brinca que o bombeiro ele não chega a ser um super-herói, mas ele tem alguns superpoderes. Sim. Ele tem que saber o mínimo sobre incêndio, sobre primeiros socorros, ele tem que ser o psicólogo, porque muitas vezes acontecem problemas no condomínio, alguém está querendo sair com o carro, outro está querendo entrar e nenhum dos dois quer ceder, e é o porteiro que vai lá, pessoal, calma, vamos lá, vamos resolver. Então, assim, um porteiro consciente e treinado, ele faz toda a diferença para o prédio. Faz toda a diferença. É o cara que vai fazer a correria para, de repente, religar uma Sim. bomba d'água que parou por causa da falta de energia, o portão que parou, ele que vai desligar ou religar o modo manual de uso. Então, assim, é um cara chave em qualquer condomínio, com certeza. E é o cara que, faça chuva ou faça sol, ele vai estar sempre em prontidão ali, né, David? Sim, sim. É um cara que precisa sempre ser reconhecido por sua função. É o porteiro. Também o segurança. Tem muitos condomínios que tem o segurança, o vigia, né? Uhum. E ele também é o cara que enquanto você está dormindo, é o cara que está prezando pela sua vida. Evitando com que alguém entre no condomínio e faça algum problema. Nós temos vários casos que talvez aconteça semanalmente aqui na cidade de São Paulo, de quadrilhas, né, especializadas em invadir condomínios. E uma equipe de segurança bem treinada e organizada, com procedimentos, ela consegue minimizar os riscos. Eu não posso falar que vai retirar totalmente os riscos, que infelizmente o local mais seguro que eu conheço é um banco.
né? Que tem todo um sistema de proteção, de entrada e saída, Cofre, cofre, tudo etc. bonitinho e é o mais roubado que tem no Brasil. Então, assim, a gente minimiza muitos riscos com uma equipe de segurança treinada, capacitada, com os treinamentos anuais, eles têm que fazer a reciclagem. Então, assim, uma equipe de segurança bem treinada, David, é o que vai fazer a diferença na segurança do seu condomínio. Sem contar que Dentro, ele acaba atuando também como um porteiro, como você disse. É o cara que vai te ajudar a levar uma sacola, uma senhora que está chegando do mercado. Ele, com toda a sua presteza, vai levar a sacola para ela até ali. É o cara que vai orientar o cara, o carro, às vezes o vizinho encostou o carro muito ali do lado do seu. É o cara que vai te ajudar a manobrar, entendeu? Então, assim, é tudo uma harmonia dentro do condomínio, né? agora, dentro disso, você acha, pergunta o seguinte, esse problema, já que portaria, porteiro, segurança, você acha que isso é um problema só do terceirizado, né, da empresa que terceirizou, está prezando por esse treinamento, ou o síndico tem que estar mais atuante nisso, tem que estar mais atento nisso para que realmente aconteça esse treinamento? O que você acha? David, é assim, ó, a empresa que você contrata para prestar serviços de portaria, ela é responsável por uma gama de treinamentos que esse profissional tem que ter. Ela é responsável pela postura dele, é ela que vai cobrar a postura, é ela que vai cobrar procedimentos. Mas o síndico, não somente o síndico, os moradores e todo o grupo gestor, eles têm o dever também de oferecer condições para esse profissional atuar. Não custa nada também o condomínio providenciar um treinamento para ele, seja de qualquer área, não somente a brigada. A gente entende que a empresa terceirizada tem que fornecer o curso de brigada para ele. Mas se tiver no seu condomínio, não custa nada incluir ele também. Até porque se acontecer alguma coisa, É ele que vai estar lá. o primeiro que vai arcar com a Exatamente. consequência é o síndico, quem vai Exatamente. sofrer é o condômino, né? Então, Exatamente. se o condomínio atuar de forma mais ativa nisso e não pensando que isso é só um problema da terceirizada, a coisa tende a funcionar melhor. Eu acho que o grande erro de muitos síndicos, David, é pensar que a terceirizada é uma coisa à parte, entendeu? Eu estou te pagando, você faz o seu trabalho e só. Não é assim que funciona. Se você for analisar, no geral, a gente faz parte do mesmo núcleo. Eu conheci um condomínio em que uma vez por ano, eles tinham ali um salão de festas, um playground, uma piscina, eles combinavam com a família dos colaboradores uma vez por ano. E o condomínio oferecia para eles ali um dia. E era um churrasco, enfim, fazia uma festa para eles. Por quê? Pensa, David, o meu maior bem que eu tenho na minha vida são os meus filhos. Minha esposa, e depois vem os meus bens materiais. E quem está prezando pela saúde, qualidade e segurança deles são os prestadores de serviço. É aquela senhora da faxina que todo dia está ali passando pano com produto bactericida lá no corredor. É o segurança que todo dia me dá um bom dia, mas que está olhando que se tem alguém do lado comigo no carro, né? Se tem algum problema. Ô, senhor João Paulo, está tudo bem com o senhor? Você entendeu? Então, esse profissional, ele é visto por muitos, infelizmente, como uma coisa à parte. E não é, eles fazem parte do sistema. Então, um síndico atuante e antenado, ele inclui esse profissional no rol do condomínio também. Ele faz parte do condomínio. Não é porque ele é terceirizado que ele não faz o seu serviço, deu o seu horário e vai embora. Não, não é isso. Ele faz parte da família daquele condomínio. Então, esse condomínio, ele fica ali no Brás. E eles faziam, uma vez por ano, eles faziam uma escala tal, e aí todo o síndico, junto com o condomínio, alugava pula-pula, piscina de bolinha, né? Aquela coisa que a criançada gosta, e oferecia um churrasco e um almoço para eles. Era o dia Legal. dos prestadores. Isso aí, vou te falar, você cria um laço e um vínculo com esse profissional que não é só a questão do emprego, entendeu? Vira uma coisa de família mesmo. É interessante isso daí. Prestar atenção mais no seu colaborador. Colaborador. Isso. Bom, a gente está chegando já para o final. Existe mais algum tópico importante que você gostaria de falar sobre essa questão para evitar acidentes em áreas comuns? Que Sim. você gostaria de lembrar? Eu lembro de uma que eu queria também que você mencionasse sobre a questão de elevador. Legal. Imagina o seguinte, o elevador trava, eu como condômino, eu posso abrir, não posso abrir, às vezes está lá dentro uma criança e a gente
eu como síndico, eu percebo que às vezes entra no desespero, né? O Sim, condômino entra no desespero. sim, sim. E eu já tive casos do condômino ligar para mim e falar assim, cara, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, calma, né? O pessoal da empresa tem o tempo para poder Sim, sim, atuar, mas a preocupação dele era que a filha e uma senhora de idade estavam presas dentro do elevador sim. e numa situação que ele queria que eu autorizasse o porteiro a abrir o elevador. O que você acha disso? Não, é assim, o elevador é um sistema muito seguro. E se feitas as manutenções preventivas e corretivas por uma empresa séria, ele pode atuar tranquilamente. A questão é, existem pessoas que têm claustrofobia. E aí essas pessoas acabam ficando desesperadas. Eu já fiquei preso em elevador algumas vezes. E eu me lembro da primeira vez que eu trabalhava ali no Centro Empresarial de São Paulo, no Senesp, no bloco F, oitavo andar, e travou o elevador, nós estávamos subindo, tínhamos o elevador, não sei se você já foi lá, David, ele é um pouco grande, o elevador lá do Senesp, e cabe acho que umas 20 pessoas, não me lembro exatamente, mas ele acabou travando, ele ficou parado e estávamos em 5 pessoas mais ou menos. Eu fiquei numa boa, porque eu sei, eu estudei alguma coisa sobre elevadores, eu sei que o elevador ele é seguro. Mas as pessoas, sobretudo uma menina que estava no ambiente ali, ela começou a entrar em pânico. Começou a gritar, começou a bater na parede. Me tira daqui, me tira daqui. Aí uma outra senhora, calma, calma, calma. Então, assim, é a questão da claustrofobia. A pessoa, ela fica em um ambiente fechado, ela fica nervosa. O que nós precisamos fazer é, aí no treinamento da brigada, a gente orientar essas pessoas que o equipamento ele é seguro. Ele parou por algum motivo, deu um pico de luz, algum sistema falhou, e ele, por segurança, ele desliga. Isso que é interessante. A maioria das vezes que o elevador para, não é que ele parou por um problema, ele analisou que ia ter um problema e, E por parou, né? segurança, ele para. Você entendeu? Uhum. A gente vê casos lá eu vi, se eu não me engano, no Nordeste, não, acho que foi na Praia Grande, há um tempo atrás, que um elevador, num prédio, inclusive, da Marinha, o pessoal estava lá, o elevador veio a cair. Eu trabalho em órgão público, cara. Eu posso falar que, infelizmente, órgãos públicos não podem ser utilizados como exemplo, porque órgãos públicos demandam de licitações e procedimentos muito demorados, na qual, quando uma empresa ganha para fazer a manutenção daquele equipamento, já se passou muitos anos sem fazer. Então, assim, esse elevador caiu, foi no litoral aqui, se eu não me engano, aqui de São Paulo. Esse elevador caiu porque estava há muito tempo sem manutenção. Manutenção. Você entendeu? É um cabo de aço que não era vistoriado, os sistemas elétricos que talvez oxidaram e o pessoal não viu, enfim. Mas num condomínio sério, na qual você tem um contrato de manutenção, eu inclusive acompanhei a questão do seu condomínio lá, que você conseguiu uma empresa séria, com condições favoráveis, inclusive, para o condomínio. Quando você tem uma empresa séria dessa, David, qual faz a manutenção, o elevador parou, fica tranquilo. Primeira coisa, fica tranquilo. Ele parou e está parado por segurança. Ok. Segundo, o procedimento todo elevador ele tem ali um telefone de emergência, Sim. que vai para a portaria. E aí, ao porteiro tomar ciência, ele já tem um procedimento que é acionar a emergência da empresa ou plantão, perdão, ele vai acionar o plantão da empresa que faz a manutenção dos elevadores. E essa empresa ela tem, por contrato, um período, um tempo, para chegar e ela, com técnicos habilitados, fazer esse procedimento. Nós, eu, você, não podemos chegar lá e forçar. Se você analisar, em cada porta de elevador tem um buraquinho ali em cima, que é onde você enfia uma chave triangular e ela abre a porta. Então todo mundo pensa que é só chegar, colocar e abrir. Não pode. Não pode, por quê? Veja bem, David. O elevador parou entre um andar e outro. E aí eu vou lá e estou desesperado, a minha filha está lá dentro, né? Enfim, minha esposa. E aí eu quero fazer o resgate delas. Aí eu abro a porta desse elevador. E aí começo a retirar essa pessoa. E o elevador anda. Olha o problemão que você vai ter. E isso acontece, David. Já aconteceu. De, infelizmente, cortar a pessoa quase que no meio. Então, assim, o procedimento em segurança, não mexe no elevador. Aciona a empresa
Essa empresa tem um plantão de emergência, eles se deslocam rapidamente para o local e aí eles vão na máquina do elevador e fazem ali a reativação do equipamento para que ela possa voltar a funcionar. Okay. Então, assim, nós não podemos fazer nada, é a empresa. A orientação é que o condômino, o porteiro, não mexa, né? Ele vai chamar a empresa para que a empresa possa fazer o trabalho. O que o condômino pode fazer, e isso ajuda muito, David, é encostar do lado, tentar identificar, a pessoa vai estar lá dentro, ela vai estar falando, né? E você parou entre o 6º e o 7º andar, por exemplo. Ir lá e ficar conversando com a pessoa. Isso já calma. Dá um apoio, calma. Dá um apoio. Isso, calma, tá tudo bem, já tá vindo. Acabei de falar com a portaria, já acionou, o pessoal já está vindo, a previsão é, sei lá, o porteiro vai passar uma previsão, é meia horinha, 20 minutos. Então fica calmo, como é que você tá, tal, você entendeu? E isso, a pessoa que está lá dentro vai se acalmando. E isso já faz parte do processo. Às vezes usar o celular, né? Liga pelo celular, conversa. Isso, conversa. Mas jamais tentar abrir uma porta, jamais tentar fazer alguma coisa no equipamento, que isso pode agravar. Ok. Você tinha mais algum item para falar? Você acha importante? David, eu acho que talvez um outro vídeo a gente possa falar um pouco mais sobre os equipamentos de combate e prevenção a incêndios. Ah, legal. Que é muito interessante, muito atual também, para a gente poder falar. Acho que num outro vídeo a gente pode falar sobre, focalizar, né? Focar mais sobre a VCB, sobre os equipamentos de proteção e combate a incêndio, a gente pode deslanchar mais sobre esse assunto. Tá bom, João. Eu te agradeço bastante aí por esse teu tempo, por estar apresentando isso para a gente. E para aqueles que nos seguem nas nossas páginas, se você gostou dessas dicas, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. E eu vou lançar para você o seguinte, se você tem uma pergunta, né, uma questão sobre como prevenir acidentes nas áreas comuns do condomínio, pode mandar aqui para nós, que nós vamos estar encaminhando e conforme for chegando, o João vai respondendo, tá bom? É só você ter um pouquinho de paciência, porque às vezes chegam muitas questões. Então, você manda e dá um tempinho, que aí aos poucos o João vai apresentando, tá bom? Desejo a todos vocês um grande abraço. Valeu, João. Até outra oportunidade. Valeu. Até mais.